Você não vai me dar uma chave da sua casa? Tudo bem, eu vou fazer uma para mim mesma. Para dar um pouco de contexto, minha avó é uma ex-freira católica fervorosa e foi extremamente rígida com meu pai e comigo. Meu pai engravidou a namorada dele, que tinha 17 anos, enquanto estava bêbada, o que obviamente é um enorme não na Igreja Católica. Minha avó basicamente pressionou minha mãe a se converter ao catolicismo e se casar com meu pai, e depois eles tiveram mais 2 filhos. Mas como eu nasci fora do casamento, eu sou a ovelha negra, e não apenas para minha avó, mas para toda a família do meu pai, que nunca ficará feliz comigo e minha mãe. Para referência, tenho 24 anos, e minhas irmãs têm 22 e 20 anos. A mais nova acabou de sair de casa com o parceiro dela, mas nenhuma delas tem emprego, e a do meio e o noivo dela são extremamente responsáveis financeiramente e vivem com meus pais, simplesmente esperando que tudo seja dado a eles. Eu saí de casa, tenho um emprego profissional, sou casada, tenho um filho e estou indo muito bem, mas ainda sou a decepção. Minha avó foi extremamente rígida e abusiva, especialmente comigo. Ela me gritou várias vezes, me chamando de filho do diabo, de demônio, etc. Ela jogava coisas na minha cara sem motivo, e eu não podia ter nenhuma privacidade na casa dela. Sempre tive que deixar a porta do quarto aberta, ela se sentava no pé da minha cama até eu dormir, eu tinha que passar todos os fins de semana e férias escolares com ela até começar a trabalhar aos 15 anos, e ela gritava comigo se eu trancasse a porta do banheiro. Você entendeu? Ela também ameaçava chamar a polícia se não obedecêssemos a ela, e houve várias vezes em que ela chamou a polícia se não atendêssemos o telefone. Tipo, ela ligava às 7 da manhã e às 10 da noite em ocasiões diferentes, e eu acordava com a polícia batendo na porta. E sim, isso acontecia quando eu estava em casa e fora da cidade, onde nem sequer contei onde estava hospedada. Ela é uma psicopata. Então, continuando com a história. Eu descobri isso outro dia, por isso estou compartilhando agora. De qualquer forma, quando eu tinha 20 anos, decidi me mudar com alguns amigos. Minha avó exigiu que eu desse a ela uma chave para o duplex. Eu recusei por várias razões. Em primeiro lugar, não preciso que minha avó possa vir sempre que quiser, especialmente porque um dos meus colegas de quarto era meu namorado. Em segundo lugar, fazíamos muitos encontros e não preciso que ela dê sermões aos meus amigos de que Dungeons and Dragons, anime e tudo isso são ferramentas do diabo e que todos nós precisamos ir à igreja com ela. E em terceiro lugar, todos concordamos em não dar cópias de nossas chaves para membros da família, e eu não vou permitir que a privacidade dos meus amigos também seja invadida só porque minha avó não consegue lidar com não ter controle de cada pequena parte da minha vida. Quero dizer, ela ainda ligava várias vezes todos os dias e arranjava desculpas para tentar vir aqui o máximo possível. E toda vez, nos primeiros meses, ela continuava exigindo que eu lhe desse uma chave para nossa casa, e eu continuava recusando. Bem, em certo ponto, minha irmã mais nova estava passando a noite e minha avó a trouxe. Íamos fazer algumas compras, mas eu não conseguia encontrar minhas chaves. Procurei em todos os lugares e não consegui encontrá-las em lugar nenhum. Então minha avó ofereceu para pegar o que eu precisava para fazer o jantar. Eu concordei relutantemente e voltei a procurar minhas chaves. De alguma forma, elas estavam na bancada. Na época, não pensei muito sobre isso, porque faço coisas desse tipo o tempo todo, mas minha irmã me contou a história completa. Aparentemente, no dia seguinte, quando minha avó a pegou, ela se gabou para ela de que roubou minhas chaves quando eu não estava olhando e fez uma cópia da chave para poder entrar quando quisesse. Agora, ela nunca entrou à força quando estou em casa, então imagino que ela estava entrando quando ninguém estava em casa e revirando tudo. E isso é justificado, sabe, porque ela está apenas verificando se estamos fazendo boas escolhas católicas. Também não seria a primeira vez que ela revirou minhas coisas quando não estou em casa, porque ela fazia a mesma coisa na casa dos meus pais e me criticava se encontrasse coisas que não gostava. Aparentemente, ela tem tentado roubar as chaves da minha casa atual também, mas não conseguiu descobrir onde guardo minhas chaves. Mantenho minhas chaves em nosso quarto, no fundo da casa, e não vou mais deixar minhas chaves por perto dela, exatamente por essa razão. Karen arrebenta as portas da minha ambulância e isso não termina bem para ela. Então, isso aconteceu na noite passada, e ainda não consigo acreditar que alguém faria isso. Tenho 30 anos, sou paramédico. Trabalho na área de serviços médicos de emergência há 8 anos e amo absolutamente o meu trabalho. Na noite passada, fomos chamados para atender a uma mulher de 75 anos que havia caído em casa. A paciente disse que tropeçou no tapete e bateu a cabeça quando caiu.
Chegamos ao local e percebemos que a casa era um duplex, com a porta da nossa paciente à direita e a porta do vizinho à esquerda. Entramos na casa e a encontramos deitada no chão. A mulher estava consciente e respirando. Começamos a fazer as perguntas padrão. Você está bem? Alguma coisa dói? Lembra-se da queda? Etc. Ela disse que tinha uma dor de cabeça intensa e que lembrava de ter ido para a cama e depois acordado no chão. Na minha área, isso é um sinal bastante preocupante. Notamos que ela tinha uma boa protuberância do lado da cabeça e um grande hematoma começando a se formar. Ao perceber o hematoma, perguntei se ela estava tomando algum anticoagulante. Ela disse que estava tomando anticoagulantes por causa de um derrame anterior que teve alguns anos atrás. Insistimos para que ela nos deixasse levá-la ao hospital, pois havia a possibilidade de a queda ter causado um sangramento no cérebro, e ela deveria ir ao hospital para fazer alguns exames. Ela concorda, e começamos a prepará-la para o transporte. Colocamos um colar cervical em volta do pescoço dela, no caso de haver alguma lesão na coluna cervical. Ela negou qualquer dor no pescoço ou nas costas, então a levantamos e a colocamos em nossa cadeira de escada. Uma cadeira de escada é exatamente o que parece. É uma cadeira com trilhos que usamos para transportar pacientes para cima e para baixo de escadas. Enquanto a retirávamos da casa, a vizinha dela abriu a porta bruscamente e começou a gritar sobre como não conseguia dormir com todas as luzes e barulhos do lado de fora. O som da cadeira de escada aparentemente a acordou, e ela não estava nada feliz com isso. Meu tenente se aproximou dela, pediu desculpas e disse que estávamos lidando com uma emergência médica e que logo sairíamos dali. A vizinha Karen percebeu então que a nossa paciente era sua vizinha, e foi aí que ela começou a gritar sobre algo totalmente diferente. A vizinha arrogante começou a gritar: "Vocês não podem levá-la para o hospital. Eu tenho compromissos para amanhã, e ela precisa cuidar dos meus filhos." Meu tenente reiterou novamente que estávamos ali por causa de uma emergência médica e que a saúde dela é mais importante do que os compromissos da vizinha. A vizinha arrogante deu um suspiro alto e então bateu a porta na cara dele. Pensamos que isso era o fim da história, estávamos errados. Depois de alguns minutos na parte de trás da ambulância, dissemos ao tenente que ele poderia levar a equipe do caminhão de bombeiros de volta à estação e que estaríamos saindo dali em poucos minutos. Depois de verificar seus sinais vitais, iniciar um acesso intravenoso e começar a administrar líquidos por via intravenosa, meu parceiro saiu de trás e foi para o banco do motorista. Cerca de 5 segundos depois, as portas traseiras da minha ambulância se abrem de repente, e quem eu vejo? A vizinha arrogante, é claro. Aparentemente, ela precisava de alguns minutos para se vestir antes de sair. Gritei para ela: "O que diabos você pensa que está fazendo?" Ela grita de volta: "Eu disse a você que ela não pode ir para o hospital porque ela precisa cuidar dos meus filhos amanhã." Ela começa então a tentar puxar a maca para fora da ambulância com a nossa paciente sobre ela. Felizmente, ela não sabia como destravar a maca e não conseguiu tirar a paciente. Nossa paciente diz: "Não posso cuidar dos seus filhos amanhã porque caí e posso estar tendo um derrame." A vizinha arrogante grita de volta e diz: "Você está bem. Você não precisa ir para o hospital porque não está tendo um derrame." Meu parceiro ouve a confusão e vai para a parte de trás da ambulância. Ele atira da maca, e eu fecho e travo as portas. Dava para perceber que a vizinha arrogante estava prestes a ficar agressiva. É importante saber que o departamento de polícia ou o departamento do xerife também responde às nossas chamadas quando é de noite. Por causa do local onde estávamos, demorou alguns minutos para o departamento do xerife chegar ao local, mas ele chegou bem a tempo. Eu não consegui ouvir muito através da porta, mas vi o policial sair do carro com seu taser em mãos. Meu parceiro corre de volta para o banco do motorista e começa a se dirigir ao hospital. A última coisa que vi pelas janelas traseiras foi a vizinha arrogante avançando em direção ao policial e depois caindo no chão após ser atingida pelo taser, muito satisfatório de assistir. Eu estava conversando com a paciente e perguntei o que havia acontecido, e ela disse que a vizinha arrogante simplesmente deixava os 3 filhos pequenos na casa dela e saía por várias horas sem aviso prévio. Minha paciente não fazia ideia de que era suposto cuidar das crianças, porque, novamente, a vizinha arrogante nunca lhe dava qualquer aviso sobre essas coisas. Update. Ei pessoal, desculpe pela atualização tardia. Infelizmente, não é tão emocionante como alguns de vocês esperavam. Entrei em contato com o policial que estava nessa chamada, e ele disse que a mulher não foi formalmente acusada de nada. A paciente está de volta em casa e descansando confortavelmente.
Como eu disse antes, o hospital não encontrou sinais de hemorragia, e ela recebeu alta no dia seguinte. Foi aconselhada a solicitar uma ordem de proteção contra a vizinha, mas eu não acredito que terei acesso a essa informação a menos que algo aconteça novamente. Li a maioria dos comentários, e a maioria das pessoas está dizendo para denunciar abuso de idosos e o Departamento de Serviços Sociais. O único problema em fazer essas denúncias é ter provas concretas. Na verdade, nunca vimos nenhuma criança, então não podemos realmente dizer que elas estão sendo abusadas ou negligenciadas de forma alguma. Podemos dizer que temos suspeitas, mas pelo que sabemos, elas podem estar levando suas melhores vidas em casa com a mãe arrogante. Se a mãe arrogante tivesse saído e abandonado os filhos, aí seria outra história. Chamar o Departamento de Serviços Sociais sem nenhum sinal de abuso infantil e baseando-se apenas em boatos pode causar mais problemas se as acusações forem infundadas. O mesmo pode ser aplicado ao suposto abuso de idosos. Não temos provas reais de que o abuso de idosos esteja ocorrendo. A vizinha arrogante não estava envolvida na queda em si, e não havia suspeita de qualquer tipo de abuso financeiro, físico, emocional ou social. A maneira como nossa paciente falou sobre as crianças sendo deixadas com ela foi mais de maneira desconsiderada e não abusiva.